Bem-vindos a mais uma viagem na história. E essa viagem de hoje está explosiva. Vamos falar do Museu dos Testes Atômicos, em Las Vegas. Mas antes disso, lembre-se de se inscrever no canal. É importante a sua inscrição e te dá direito a concorrer a uma camiseta dessa que estaremos sorteando para um dos nossos mais de 2.000 inscritos, tá bom? Nosso canal está crescendo e queremos proporcionar aos nossos inscritos alguns brindes. Vamos começar por uma camiseta dessa, que é o uniforme nosso só para viagens. Então, se você não vai em um dos nossos roteiros, você não vai ter uma camiseta dessa, a não ser que seja sorteada aqui. Então, se inscreva no canal e boa sorte aí no sorteio. Todos vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial terminou com o lançamento de duas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki no Japão, pondo fim às hostilidades. Ou seja, o final, a derrota ou japonesa ou a vitória americana aliada veio com o uso de força excessiva, com o uso de bombas atômicas. Isso criou imediatamente um desequilíbrio no poder global, porque as duas potências que emergiram como vitoriosas com a derrota alemã e italiana e japonesa foram os Estados Unidos e a União Soviética. E os dois conceitos eram antagônicos, as duas formas de governo eram antagônicas. Uma era o comunismo e a outra o capitalismo. Obviamente não seria uma convivência agradável. E essa polarização levou a uma corrida armamentista ainda maior do que aquela anterior à Segunda Guerra Mundial. Com o uso do poder atômico, os Estados Unidos imediatamente estavam à frente nessa corrida armamentista ou nessa disputa pela supremacia global. Mas logo os soviéticos, através de espionagem e também através de cientistas capturados e dos seus próprios cientistas, desenvolveram também o seu poder nuclear. E novamente o mundo ficou equilibrado e ao mesmo tempo mais polarizado ainda, e começa o período que a gente chama de Guerra Fria. A Guerra Fria foi marcada principalmente pelo fantasma nuclear. Essas duas superpotências começaram a se armar cada vez mais, não só com bombas que seriam lançadas por aviões, bombas atômicas que seriam lançadas por aviões, como também começaram a desenvolver sistemas de lançamento através de mísseis que poderiam atingir o território inimigo. E do fim da Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir de 1949, até meados dos anos 90, o equilíbrio nuclear ou o desequilíbrio nuclear sempre foi o maior medo da humanidade. Os americanos desenvolveram as suas armas atômicas, primeiramente as bombas lançadas de avião, depois os mísseis e até canhões que disparavam balas nucleares, ou seja, eram bombas táticas, para serem usados num campo de batalha se houvesse um conflito entre exércitos. Esses armamentos foram desenvolvidos principalmente numa região do deserto em Nevada, no estado de Nevada, próximo à cidade de Las Vegas. E eu tive a oportunidade de visitar recentemente o Museu dos Testes Atômicos em Las Vegas, dentro da cidade de Las Vegas. Museu esse que fala muito do desenvolvimento das armas atômicas e dos testes que foram implementados ali no deserto. Pessoal, hoje a gente está num lugar muito especial, um lugar importante, que preserva um pedaço da história da humanidade, que é o Museu dos Testes Atômicos Nacionais aqui em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os testes começaram em meados dos anos 40, já na corrida para botar
foram utilizadas, né, contra o Japão. E o museu abriga um acervo que conta essa história, a história do desenvolvimento das armas nucleares nos testes que foram feitos aqui no deserto do Nevada. Então, hoje nós vamos conhecer esse museu, ver um pouco do seu acervo, contar um pouco da história destes testes e da importância do desenvolvimento das armas nucleares durante o período da Guerra Fria. Vamos lá. O National Atomic Testing Museum é uma instituição nacional de ciência, história e educação nos Estados Unidos que conta a história do programa americano de testes de armas nucleares no local de testes em Nevada. O museu usa lições do passado e do presente para entender melhor a extensão e o efeito dos testes nucleares na dissuasão nuclear mundial e na história geopolítica. O museu fornece exposições baseadas em coleções e atividades de aprendizagem para uma maior compreensão e apreciação do público no mundo em que vivemos hoje. Seus acervos e atividades estão inseparavelmente ligados para atender a um público diversificado, de qualquer idade, formação e conhecimento variado. O museu é um dos vários museus nacionais privados e exibe alguns dos artefatos mais raros relacionados ao programa de testes atômicos dos Estados Unidos. Em nenhum outro lugar você pode ver um grande reator nuclear que foi usado no desenvolvimento do foguete nuclear do primeiro míssil ar-ar, o GENI. Armas atômicas pessoais que foram desenvolvidas para uso no lugar de armas convencionais, como a Backpack Nuke, ou seja, a mochila nuclear, e o David Crockett Weapon System, uma arma sem recuo, também de potência nuclear, estão exibidos ao longo dos mais de 2.000 metros quadrados de exposição do museu. Da cultura da era atômica aos avanços científicos e tecnológicos, o museu destaca 70 anos de testes nucleares, até o fim da Guerra Fria, que é retratado por um pedaço do Muro de Berlim, completo inclusive com o grafite que foi comemorado ou pintado pelos berlinenses quando o muro caiu. Também estão ali duas peças do World Trade Center que significam o início da guerra global ao terror. E o museu hoje desempenha um papel no treinamento de socorristas de todo o país que vêm aprender sobre os materiais nucleares que os terroristas possam usar em um ataque maluco desse. Pessoal, esse aqui é o saguão de entrada do Museu Nacional dos Testes Nucleares. Simbolicamente está ali o Hobby, o robô dos filmes de ficção científica dos anos 50. O museu não é muito visitado, é uma visita bem tranquila, mas se você estiver em Las Vegas, é importante que você venha até aqui para conhecer esse pedaço da história, porque aqui foi o ponto em que a Guerra Fria esteve mais próximo de se tornar quente, porque as armas que foram testadas aqui, obviamente, elas tinham o objetivo de intimidar o inimigo, no caso a Rússia, a União Soviética, mas também elas ficaram de prontidão durante aí toda a Guerra Fria e algumas estão de prontidão até hoje. O museu engloba todo esse período, como vocês viram aí nas fotos. Infelizmente a gente não pode filmar lá dentro, mas eu fotografei tudo. Essa história de todo o período em que a Guerra Fria esteve quase para se tornar quente, ela está toda registrada aqui nesse museu e muito bem documentada. O museu não é barato, $22 para entrar, mas vale a pena porque você vê artefatos originais da época e toda a história é recontada de uma maneira bem bacana.
Agora, um dos lugares dentro dessa exposição mais chamativos é um bunker que simula o bunker usado no teste atômico no deserto, o Ground Zero Theater, ou seja, o teatro do ponto zero, que era aquelas casamatas onde os cientistas ficavam com seus óculos escuros, trancados num bunker de concreto, o mais próximo possível do ponto zero da explosão, para observar os efeitos. Então você entra dentro deste ambiente fechado, senta, põe um óculos escuro e há uma contagem regressiva e de repente o som estridente e um vento muito forte, uma onda de choque te atinge. Então você passa por uma experiência como se estivesse dentro do bunker real na ocasião dos testes nucleares ali no deserto de Nevada. Uma experiência incrível. Infelizmente não é permitido a filmagem, então eu tenho aí só as fotos da entrada do teatro e do espaço interno, mas não da experiência, que só estando lá para conhecer. Visitando o museu, você vai poder aprender sobre os eventos mundiais que levaram ao estabelecimento do local de teste em Nevada, ou seja, aquela evolução década após década, tanto dos testes como do que estava acontecendo no mundo. Você vai aprender também sobre a progressão do local de testes e também dos testes acima do solo para os testes subterrâneos e atividades não nucleares. Existe essa réplica do ponto de controle onde a contagem regressiva foi conduzida antes de cada detonação nuclear, e ao final é possível refletir sobre a história dos testes atômicos e a sua relevância para a segurança nacional dos Estados Unidos e a estabilidade internacional. Uma novidade é que o museu em breve irá fazer uma homenagem com uma nova exibição em referência ao 75º aniversário do primeiro teste atômico, conhecido como Trinity. Assim que terminar a pandemia, essa exibição será inaugurada. O museu, como todo museu, ele conta a história de um lado, mas é bacana porque eles procuraram mostrar aqui toda a mentalidade do período, toda a mídia, os jornais, a televisão e a evolução dos meios de comunicação, enquanto também evoluía o medo nuclear e isso se refletia nos meios de comunicação. Bem bacana essa parte. O museu foi inaugurado em março de 2005 e foi operado pelo Nevada Test Site Historical Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos. É fácil de visitar, está a 3 quadras da Strip, ou seja, da Las Vegas Strip, a principal avenida de Las Vegas, no número 755 da Flamingo Road. E em 31 de dezembro de 2011, o presidente Barack Obama assinou um projeto de lei de gastos militares que incluía a designação do museu como um museu nacional afiliado ao Smithsonian Institution, ou seja, o Museu Nacional dos Testes Atômicos é um dos 37 museus nacionais dos Estados Unidos. Outros artefatos interessantes que você pode encontrar no museu são contadores Geiger, emblemas de rádio e dispositivos de teste de radiação, artefatos nativos americanos de toda a área de teste, memorabilia da cultura pop relacionada à era atômica e equipamentos usados no teste dos dispositivos. Em 2012, o museu adicionou uma exposição sobre a Área 51 e expandiu a exposição 2 anos depois, e hoje é um dos principais atrativos do museu. Lembrando que a Área 51 fica bem próximo do local dos testes, isso tudo a cerca de 65 quilômetros de Las Vegas. Então era possível, quando aconteciam os testes, observar de Las Vegas os cogumelos atômicos no deserto. É óbvio que essa radiação ela chegou à cidade de Las Vegas. Na época era comum nos hotéis encontrar medidores de radiação
E há relatos de pessoas que nos anos 70, 80 tiveram consequências e desenvolveram doenças relacionadas à radiação. Mas hoje, como os testes não existem mais, ou mesmo durante a época dos testes, só nos primeiros anos que eles foram na superfície, depois eles passaram a ser subterrâneos, e aí a radiação não oferecia perigo nenhum. Mas ficou a história dos testes no deserto de Nevada e sua proximidade com Las Vegas, por isso que o museu está ali situado. Agora, eu mencionei também a proximidade não só da área de testes, como da área 51 e do espaço dentro do museu que é dedicado à área 51. Todos vocês sabem que a área 51 é o nome comum de uma instalação altamente classificada da Força Aérea dos Estados Unidos, localizada dentro do intervalo de teste e treinamento do deserto de Nevada. É um destacamento remoto administrado pela base da Força Aérea de Edwards. E a instalação é oficialmente chamada de Aeroporto Romney, ou Lago Groom, porque ele está do lado de um lago e de uma salina situada bem próximo da pista de pouso da Área 51. Os detalhes das operações da instalação não são conhecidos publicamente, mas a Força Aérea Americana diz que é um campo de treinamento aberto e muito provavelmente apoia o desenvolvimento e teste de aeronaves experimentais e sistemas de armas. O intenso segredo em torno da base tornou objeto frequente de teorias da conspiração e um componente central do folclore de objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs. A base nunca foi declarada uma base secreta, mas todas as pesquisas e ocorrências da Área 51 são top secret. E a CIA reconheceu publicamente a existência da base pela primeira vez em 25 de junho de 2013, após um pedido da Lei de Liberdade de Informação. A Área 51 está localizada na porção sul de Nevada, no oeste dos Estados Unidos, a 83 milhas ao norte-oeste de Las Vegas. A área circundante é um destino turístico popular, incluindo a pequena cidade de Raquel, ou Rachel, como diriam os americanos, que fica na rodovia extraterrestre, que é a rodovia que corta tanto o campo de testes nucleares e leva até a Área 51. Bom, com tanta história e tanto mistério, é importante a visita ao Museu Nacional dos Testes Atômicos. Se você estiver em Las Vegas, aproveite a oportunidade, é um local único no mundo e com muita história e muito mistério. E Las Vegas não é só isso, gente. Las Vegas, vocês sabem, tem hotéis, shows, cassinos, passeios inesquecíveis, como a Hoover Dam, aquela represa construída nos anos 30, o Grand Canyon, você tem o Museu da Máfia, você tem aquário, você tem stand de tiro, onde você pode usar armas históricas e dar tiros reais. Enfim, tem muitas atividades, tem lá o Trato Feito, que é uma loja aberta, existe, nós vamos visitar. Todo ano eu levo um grupo para Las Vegas. Então você é meu convidado para ir em 2021, iremos no final do ano, em novembro. Tá? Então se você tem vontade de conhecer Las Vegas, quer viajar comigo, e aí você não vai perder tempo, não vai bater cabeça, eu te levo nas melhores atrações de Las Vegas e vamos a outras atividades que muita gente não faz, como essa do Museu dos Testes Atômicos. Eu vou te levar também, por exemplo, no Speedway, o oval, o circuito oval, onde acontecem as corridas da NASCAR em Las Vegas, e nós vamos andar num carro da NASCAR com um piloto profissional a mais de 340 km por hora. Uma aventura espetacular. Ou então ir no hotel onde está o carro original, onde estavam Bonnie e Clyde, o carro está lá todo metralhado, igualzinho ele ficou depois do ataque do FBI a Bonnie e Clyde. Enfim, muita história tem em Las Vegas, não são só as luzes, só os shows, só o Elvis, tem muito mais, mas você tem que ir comigo. Então, em novembro de 2021, estaremos com um novo grupo indo para Las Vegas. Entre em contato, você vai ver que não é caro, é fácil, eu facilito para vocês e vou junto, acompanho você em todo o percurso. Las Vegas é tudo isso e muito mais, como compras, tem 2 outlets muito bons que tem produtos diferentes, com preços comparáveis a Miami. Então é uma viagem agradável,
uma viagem intensa e uma viagem que ficará para sempre na sua memória, tá? Não se esqueça, em novembro de 2021. E não se esqueça, tá? Curta, compartilhe o nosso canal, se inscreva no canal, concorra à nossa camiseta e receba as notificações de todos os nossos novos programas. Tem muita coisa boa vindo por aí. E fale com os amigos, vamos fazer o nosso canal crescer, porque canal de história não é fácil, viu, gente? Você precisa da ajuda de vocês, tá? Muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato, comente o vídeo aí, mande a sua opinião, peça pauta para os próximos programas, a gente está aqui para atender. Logo, logo a gente volta com mais histórias para vocês e é com muito carinho, como eu sempre digo, que a gente faz isso, poder repartir mais essa visita, no caso aqui em Las Vegas, no Museu Nacional dos Testes Atômicos. Obrigado, até a próxima.